Vamos chamar para cá o Leonardo Sakamoto e também o Walter Maierovitch. Aliás, o Walter vem daqui a pouquinho, por enquanto só com o Sakamoto. Estão aqui os dois. Boa tarde, amigos. E aí, Sakamoto, essa posição do Celso Amorim, né? Ele tenta fazer uma análise crítica, mas sem, é claro, pender muito para nenhum dos lados, deixando em aberta essa possibilidade do governo brasileiro de negociar, né, juntamente com a Colômbia e o México. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos e todas. A posição do Celso Amorim nesse exato momento é uma posição de tentar mediar os lados envolvidos para buscar uma solução não violenta. E quando eu digo solução violenta, inclusive no limite disso é a guerra civil, né? Guerra civil, intervenção militar internacional, né? No fim das contas, tudo pode acontecer. Lembrando, é claro que a Venezuela tem como adversários geopolíticos Estados Unidos e muitos países ligados à OTAN, mas tem como aliados China, Rússia, Irã, etc. Muita gente fala assim, e a gente vira e mexe, um monte de gente nas redes sociais defendendo, não. A gente deveria ameaçar, deveria invadir para. Falei, gente, eu não juro que eu não acredito, sabe? É tipo tudo que não pode acontecer é a violência armada dentro da Venezuela por conta de uma disputa civil e muito menos uma violência com a presença de nações estrangeiras. Isso aí é um absurdo completo, as duas coisas, né? Não pode morrer gente. Então, o que que acontece é que, no final das contas, né, o Amorim está tentando manter aquela situação. O Brasil não reconhece o resultado da eleição nem para um lado, nem para o outro, e está tentando fazer o quê? Pressionar para que haja transparência e, por outro lado, pressionar para que haja diálogo entre as partes. É um trabalho dificílimo e inglório. Né? Só que você tem duas ações possíveis. Quando você vai fazer a análise internacional desse processo, você tem de um lado a possibilidade de do modelo americano, como você mesmo colocou, que inclui sanção, inclui ameaça militar, bloqueio, entre outras coisas, e do outro lado, o modelo que está sendo defendido, a estratégia que está sendo defendida pelo Brasil, que inclui o diálogo. Acontece o seguinte, o modelo americano já falhou retumbantemente nos últimos anos. Falhou, falhou. Inclusive o Acordo de Barbados, que levou a existir eleições na Venezuela agora, no meio do ano, ocorreu por conta do diálogo e da intervenção da Colômbia, Brasil, outros países que intervieram e puderam, na verdade, pressionar a Venezuela para a existência de eleições. E que Maduro é um autocrata que não tem interesse nenhum de deixar do poder, sabemos, claramente, né? Sabemos disso, que ele tem, na verdade, sobre si o controle, né, de muitas instituições, inclusive a instituição eleitoral, também sabemos, né? Que uma parte da oposição, né, ela, se estivesse no poder, faria a mesma coisa, também é verdade, né? Tipo, não existem santos nesse processo todo. Agora, o que que acontece e a crítica recai sobre o governo da Venezuela neste momento, por conta de que é o governo da Venezuela que basicamente está melando o processo eleitoral, não mostrando os resultados das urnas, né? A questão, Diego, para finalizar, é que neste momento, né, mesmo se os resultados das urnas vierem a público os resultados, a pergunta é qual parte desses resultados são confiáveis ou não, dado tempo, né? E esse lapso de tempo, esse delta de tempo que foi utilizado para divulgar as informações, né? Eles foram manipulados ou não foram manipulados? Há quem já defenda uma nova eleição. A questão é que tudo está na mesa, né, do Brasil e dos negociadores brasileiros para poder. Acontece só o seguinte: do lado da negociação é difícil, porque é a pancada o tempo inteiro. Só que do outro lado, a alternativa à negociação ou é o aprofundamento de uma ditadura, e aí o Brasil pode simplesmente falar assim, não reconheço, lavo as mãos, e a ditadura vai continuar existindo, porque tem apoio dos militares, tem apoio da China, da Rússia e do Irã, né? E do outro lado, você ter uma possibilidade de guerra, se você matar o diálogo, né? Uma guerra interna ou uma guerra externa, e ninguém quer isso. Então, a gente tem que apoiar esse diálogo, né? Esse diálogo tem que ter pressão, tem que apoiar, e não adianta fazer beicinho do lado de cá, sabe? A gente tem que, na verdade, participar e incentivar esse diálogo. E quanto mais países participarem desse diálogo, melhor, porque a própria Venezuela vai se ver mais pressionada nesse sentido. Verdade.